Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais um vídeo para falar sobre valuation. Se você não conhece o canal, eu queria avisar você que aqui nós falamos sobre valuation, um processo no qual nós buscamos determinar o valor de uma empresa, de um ativo. E se você investe em ações, você precisa disso. Se você investe em ações, você precisa entender do valor da empresa. E eu vou explicar por que você deve fazer isso. No vídeo de hoje, como nós vamos falar sobre valuation, e valuation possui vários métodos, não existe só um modelo, um método, uma forma de fazer valuation, existem várias, e uma delas é o fluxo de caixa descontado. Fluxo de caixa que é descontado. O que é fluxo de caixa? Se você ainda não sabe o que é fluxo de caixa, eu tenho vídeos falando sobre fluxo de caixa livre do acionista, fluxo de caixa livre da firma. Se você quer entender, ter bons insights sobre fluxo de caixa, vá atrás desses vídeos lá no meu canal. Mas fluxo de caixa, de uma maneira muito resumida, é aquele fluxo de caixa final que sobra após as minhas despesas, e depois também das minhas entradas, porque eu vendo um produto, um serviço, eu tenho uma entrada de caixa. Eu tenho receita com investimentos, eu tenho uma entrada de caixa. Se eu pago dividendos, então eu tenho uma saída de caixa. Se eu faço um reinvestimento nos meus negócios, eu tenho uma saída de caixa também. Então esse fluxo de caixa final, esse fluxo de caixa livre, vai ser esse balanço aí entre entradas de caixa e de saída, porque empresas buscam gerar caixa nesse ano, no próximo, e é aí que entra essa questão do fluxo de caixa descontado. E esse é o centro do vídeo de hoje. Eu vou falar sobre custo de capital e tem tudo a ver com esse processo aí de descontar fluxos de caixa, Mas aí eu quero que você entenda que o dinheiro, o fluxo de caixa, ele não vai ter o mesmo valor sempre. O seu valor vai mudar com o tempo. Esse fluxo de caixa de R$1.000 hoje, de R$1.000 daqui a 10 anos, que a empresa vai gerar para você, ele não tem o mesmo valor de R$1.000 hoje, certo? O dinheiro, ele muda de valor com o tempo. E na maioria das vezes, a tendência dele é que ele perca valor com o tempo, certo? E ele perde valor com o tempo. Esse é o motivo central de eu estar investindo. Porque se o dinheiro não perdesse valor, se ele, por exemplo, ganhasse valor sozinho, eu não ia investir. Mas ele perde valor e eu quero proteger o meu dinheiro dessa perda de valor. Na verdade, até além de proteger o meu dinheiro, eu quero render mais, eu quero ganhar poder de compra. E para eu saber se esse meu investimento está valendo a pena, eu tenho que comparar tudo que a empresa vai gerar no futuro, porque a empresa gera um fluxo de caixa no ano atual, no próximo ano, no próximo. Enquanto aquela empresa viver, enquanto os seus ativos operacionais tiverem vida útil, ela vai estar buscando gerar fluxos de caixa. E ela vai gerar fluxos de caixa ao longo da sua vida útil, Pode ser daqui a 10 anos. Então eu tenho que saber que aquele fluxo de caixa daqui a 10 anos não tem o mesmo valor de hoje. E para eu saber se o meu investimento está valendo a pena, eu tenho que comparar todos esses fluxos de caixa que eu vou receber no futuro com esse investimento que eu estou fazendo no valor presente, Então, para eu comparar todos esses fluxos de caixa, eu tenho que trazer tudo aos valores atuais. Porque se eu invisto, eu estou dizendo que o que eu vou receber amanhã vale mais do que eu estou investindo hoje. E o desconto, é esse processo de trazer tudo aos valores atuais, e saber se aquele investimento está realmente valendo a pena. Porque se eu for gerar fluxos de caixa no futuro que eles valem menos, como a gente já comentou, eu não vou estar investindo. Não está valendo a pena. Mas para saber
se esse investimento vai valer a pena, eu tenho que fazer esse processo de desconto, descontar o dinheiro para trazer o valor futuro, o valor que vai ser gerado no futuro aos valores atuais. Isso é que é o processo de desconto. E quando eu faço esse processo de desconto, eu uso uma taxa que se chama taxa de desconto. E aí, pessoal, eu quero fazer uma analogia aqui para que você entenda o que é custo de capital. O custo, essa taxa, né, já adiantando para vocês, essa taxa que a gente vai usar para trazer todos os valores futuros aos valores atuais, vai ser o custo de capital. Essa é a minha taxa de desconto. A taxa de desconto que eu vou usar para descontar os fluxos de caixa vai ser o meu custo de capital. E qual é o custo de capital? O custo daquele dinheiro. Qual é o custo daquele dinheiro? Né? Existe algo que se chama inflação. Você provavelmente já sabe o que é inflação. O meu dinheiro, ele perde valor com o tempo. Se a inflação desse ano for 5%, então quer dizer que no final do ano os preços em média terão aumentado em 5%. E com esses R$1.000 que eu tenho hoje, eu já não compro as mesmas coisas no fim do ano, quando os preços tiverem aumentado, eu não compro as mesmas coisas que eu compraria nos dias de hoje. Então eu perderei poder de compra se eu mantiver esse dinheiro parado, né? Se eu não fizer nada, se eu não investir. E é por isso que eu invisto. E eu invisto exigindo um retorno. Se eu exijo o retorno da inflação, eu exijo quando estou em investimento que eu pelo menos ganhe da inflação, porque eu não quero perder dinheiro, não quero perder poder de compra. Então, se eu exijo aquele retorno, esse é o custo do meu dinheiro, esse é o custo do meu capital investido. Então, o custo de capital, ao mesmo tempo que ele é o custo do dinheiro, ele também é um retorno exigido. Então, custo de capital é o retorno exigido do investimento. É aí que está. Isso é que é custo de capital. Não tem outra melhor definição a não ser essa. Custo de capital é o retorno exigido. E qual é o capital investido numa empresa? Os acionistas, eles têm um dinheiro investido, eles têm um capital investido naquela empresa, que se chama patrimônio líquido. Esse é o capital investido dos acionistas. Ele é o capital dos acionistas. É o patrimônio líquido dos acionistas. E quanto é que custa investir numa empresa? Qual é o custo desse capital dos acionistas? Qual é? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Você já entendeu que o custo de capital é o custo daquele dinheiro, mas também é o retorno que eu vou exigir para aquele meu investimento. Eu exijo porque eu tenho custo. Então, eu quero fazer o meu dinheiro retornar algo a mais, porque esse dinheiro que eu tenho, ele já tem um custo embutido nele, né? Por causa de vários fatores aí da economia. E é para isso que eu invisto. E se eu invisto numa ação, eu também vou ter um retorno exigido, que não vai ser só a inflação. Então, qual é esse retorno exigido pelos acionistas da empresa, né? Qual é esse retorno exigido sobre o capital que eles investiram naquela empresa, que é o patrimônio líquido. Esse retorno exigido, ele não deve ser só a inflação, né? Ele deve ser um retorno que pague pelo risco que aqueles acionistas estão correndo. Quando eu invisto no Tesouro Selic, por exemplo, eu tenho certeza de que eu vou receber aquele retorno que está dizendo lá, né? Se o Tesouro Selic hoje rende 11%, eu tenho certeza absoluta que eu vou receber aqueles 11% de retorno. Portanto, é um investimento sem risco. Se eu invisto e eu tenho certeza daquilo que eu vou receber, eu tenho um investimento sem risco, né? Eu não estou correndo risco nenhum. Qual é o risco disso? Nenhum. Então, o risco ele tem a ver com a incerteza, com o grau de incerteza do recebimento daquele investimento, do recebimento do retorno que eu exijo. Mas
Se eu vou investir numa ação, eu tenho certeza daquilo que ela vai me entregar? Eu tenho certeza de que tudo que aquela empresa implementar como plano de negócio, como estratégia, vai dar certo? Uma empresa, ela não é capaz de falir, ela é totalmente capaz de falir. Existe um risco embutido naquela empresa, né? Porque uma empresa, ela pode falir, ela pode quebrar, aquele plano que ela vai implementar pode não dar certo. Algo que acontece na economia pode afetar os seus negócios, né? Pode afetar a demanda pelas suas mercadorias vendidas. Então, existe um risco. Eu tenho um determinado grau de incerteza quando eu invisto numa ação, numa empresa. Eu não tenho certeza do que eu vou receber. Pode ser que eu receba mais, pode ser que eu receba menos. Pode ser uma incerteza boa para bom, né? Para mais, ou uma incerteza para menos. Isso é risco. Risco está ligado à incerteza do retorno que eu espero receber. Portanto, se eu invisto numa empresa onde eu tenho um maior grau de incerteza, então eu tenho um maior risco. E aquele investimento que eu estou fazendo, ele deve pagar o meu risco, certo? Então, se eu investo num Tesouro Selic, eu não tenho risco, né? Aqueles 11% que eu vou receber, por exemplo, não tem risco, certo? Então, eu chamo aquilo de taxa livre de risco, porque eu consigo um determinado retorno sem correr risco, né? Eu não investiria numa ação que vai me retornar 10% e eu corro risco investindo naquela ação, se eu posso investir simplesmente no Tesouro Selic, onde eu não vou correr risco, né? É muito simples, né? Por que eu vou investir numa empresa se eu posso investir num título que vai me pagar mais e eu ainda não corro risco e eu tenho certeza que eu vou receber aquele fluxo de caixa? Então, se eu vou investir numa empresa, eu tenho que exigir mais, porque eu corro mais risco. Qual é então esse risco ou esse retorno que eu vou exigir? Esse retorno que eu vou exigir tem que ser maior que a taxa livre de risco, certo? Então, eu vou exigir a taxa livre de risco mais um prêmio que pague por aquele risco que eu estou correndo. Se eu estou investindo numa empresa, estou correndo mais risco. Eu tenho que ser premiado por isso. Eu tenho que exigir mais, porque se eu não exigir mais, se eu exigir apenas a taxa livre de risco, é melhor investir no Tesouro Selic. Eu não vou investir em algo que vai me pagar menos e correndo mais risco. É melhor eu investir logo em algo que não me traz risco nenhum, que me traz uma certeza absoluta daquilo que eu vou receber. Portanto, o custo de capital é isso. Quando eu vou investir numa empresa, eu exijo a taxa livre de risco mais um prêmio, uma taxa a mais em relação ao meu risco. E qual é esse risco? Esse risco pode estar ligado a várias coisas. Esse risco pode estar ligado simplesmente ao país, né? Porque se uma ação ela está nos Estados Unidos, ela vai ter menos risco do que uma que está no Brasil. Simplesmente por ela estar lá nos Estados Unidos, ela tem um risco menor do que aquela empresa que está no Brasil, né? Teoricamente. E aí é que vai contar a sua habilidade, né, em avaliar o risco, porque pode ser que uma empresa esteja aqui no Brasil, mas ela tenha menos risco do que a empresa dos Estados Unidos, né? Cada caso é um caso, então o melhor analista de risco, né, o melhor avaliador de empresas, aquele que vai investir melhor, né, aquele que vai fazer análise muito boa e aquilo realmente se concretizar, é aquele que vai ter alto retorno, certo? O risco ele também pode estar ligado a um setor. Existem setores que prosperam de forma mais constante, de forma mais certa do que outros, né? Tem alguns setores que eu tenho mais certeza daquilo que eu vou receber em relação a outros, né? Existem setores cíclicos, existem setores não cíclicos, que não dependem dos ciclos da economia,
que, independente de tudo, vão estar gerando alguma coisa, né? Que a demanda por aquele produto é muito forte, né? Aquela demanda dificilmente é abalada. Então, existe risco ligado a país, a setor, existe risco ligado à empresa small cap, né? Uma empresa, só por ela ser pequena, ela já tem um risco maior do que aquela empresa que já está consolidada. Então, se eu invisto numa small cap, é razoável, né, que eu exija um pouco mais daquela empresa, um retorno maior, certo? Então, esse é o risco que eu estou correndo. É dessa forma que eu vou definir essa taxazinha a mais do que a taxa que eu tenho livre de risco, né? Então, custo de capital, quando você investe numa ação, o retorno exigido que você deve ter para uma ação, para um investimento em ação, seria a taxa que você tem livre de risco, que você teria sem correr risco, o retorno que você teria sem correr risco, mais um prêmio por aquele risco, um retorno a mais por aquele risco a mais que você está escolhendo correr, certo? Esse é o custo de capital, e é o custo de capital que nós vamos usar para descontar aqueles fluxos de caixa que a empresa vai gerar no futuro, porque aquele valor no futuro ele tem um valor diferente dos valores atuais, né? E aquele meu dinheiro, né, quando eu estou investindo, eu exijo um retorno, né? Então eu vou descontar aqueles valores futuros com o retorno que eu exijo sobre eles, né? Então como é que eu vou descontar os meus valores futuros, né? Se a minha empresa, por exemplo, no próximo ano, ela vai gerar R$ 1.100 e o meu custo de capital calculado foi 10%, né? Que foi a taxa livre de risco, mais um prêmio pelo risco que eu estou correndo. Se aquilo tudo der 10%, eu vou fazer o quê? Pegar os R$ 1.100 que a minha empresa vai gerar, que eu estimei, e eu vou trazer os valores de hoje com o meu retorno exigido, que é 10%. Então é R$ 1.100 dividido por 1 mais 10% elevado ao número de períodos que se passaram, né? Se ela vai gerar no próximo ano, quer dizer que passou um ano. Então vai ser 1.100 dividido por 1 mais 10% elevado a 1. Isso aí vai resultar em que? R$ 1.100 dividido por 1 mais 10%, que é 1,1. Então, os R$ 1.100 que a minha empresa vai gerar no futuro, o valor delas no presente é de R$ 1.000. Isso é que é o processo de desconto. Se aquela empresa gerar R$ 1.200 daqui a 2 anos, como é que eu vou trazer aquele valor, aquele fluxo no valor atual? Eu vou fazer 1.200 dividido por 1,1 elevado a 2. Quanto é 1,1 elevado a 2? É um determinado valor, que eu não sei de cabeça, né? Mas 1.200 dividido por esse determinado valor, que é 1,1 elevado a 2. Vai ser um valor já menor. E com o passar dos anos, eu vou descontar ainda mais, porque daqui a 10 anos vai ser um valor do fluxo de caixa dividido por 1,1 elevado a 10. Esse 1,1 elevado a 10 já é muito maior do que 1,1 elevado a 2. Então, aquele valor daqui a 10 anos, né, aquele fluxo de caixa, ele já perdeu muito valor em relação aos dias de hoje, né? Então, aquele desconto vai ser ainda maior. E aí, eu quero que você pense comigo. Se a Selic aumenta, então eu vou ter que exigir mais ainda pela minha empresa. Eu vou exigir um retorno cada vez maior. Porque se a Selic aumenta de 12% para 14%, eu vou ter que ajustar também o meu retorno exigido. Eu não vou continuar exigindo os mesmos 12%. Se a Selic agora é maior e eu posso ter um investimento, um retorno maior livre de risco, que antes era 12% e agora é 14%, eu também tenho que exigir da minha empresa esse retorno maior. E se agora eu exijo mais, eu vou descontar por um
valor maior, uma taxa de desconto maior, e esse valor, então, que vai ser gerado lá no futuro, ele vai ser ainda menor nos valores de hoje, só porque a Selic aumentou. Porque se a Selic aumenta, eu também exijo um retorno maior da minha empresa. Eu também aumento as minhas exigências. Eu estou dizendo à empresa, aquele meu investimento, você agora tem que render mais, porque eu conseguiria um retorno maior sem risco. Então eu quero que você exija, eu quero que você retorne mais para mim. E é por isso que em tempos em que a Selic está subindo, a Bolsa de Valores está caindo, porque o mercado está fazendo esse processo de valuation, está colocando um retorno maior, né, às ações. Então, se o mercado está exigindo mais, né, aqueles fluxos de caixa, eles vão ter valores cada vez menores. E se o valor de uma empresa ele é baseado no que ela gera, se o valor de um investimento é aquilo que eu recebo, então se o que eu recebo é menor, tem valor menor, então meu investimento, aquele valor intrínseco, ele vai ser menor. E é por isso que as ações caem, porque na verdade o mercado vai estar acreditando, né, que o valor é menor agora que eu exijo mais. Se eu exijo mais, né, eu vou pagar menos também. Então vão ter essas duas variáveis no custo de capital, né? A taxa Selic, a taxa livre de risco, que ela pode variar, ela pode subir, ela pode cair, e quando ela cai, né, eu estou descontando aí a uma taxa de desconto menor, o meu retorno exigido é menor. Sempre pense em custo de capital como retorno exigido, como retorno que você exige da sua empresa. Então, se eu exijo um retorno menor, eu posso pagar mais, porque aqueles fluxos de caixa, eles vão ser maiores agora que o meu retorno exigido é menor. A taxa de desconto é menor. Vamos dizer que a taxa de desconto, né, era 10% para aqueles R$ 1.100 que eu estava dando no exemplo, né? Se eu gero R$ 1.100 no próximo ano, aquele valor aquele valor futuro trazido a valor presente, ao valor atual, vai ser R$ 1.000, porque vai ser 1.100 dividido por 1 mais 10. E se agora aumentar para 12%, vai ser 1.100 dividido por 1,12 e não 1,10, né? E 1.100 dividido por 1,12 é menor ainda do que 1.100 dividido por 1,10. Então, se eu exijo mais, o valor se torna menor. Se eu exijo menos, o valor se torna maior. Tudo tem a ver com aqueles valores futuros. Tudo tem a ver com quanto eu exijo. E o que eu exijo tem a ver com a taxa de juros e com o risco que eu estou correndo, que é essa outra variável. O risco é essa outra variável, né? Então ela varia, o risco varia. Uma empresa, ela com o passar do tempo, ela pode se tornar menos arriscada. Uma small cap, a tendência dela, né, o objetivo dela é se consolidar naquele mercado. Ela objetiva, ela tem a meta de se tornar grande. E quando ela se torna grande, ela dificilmente será abalada, né? Agora é mais difícil ela quebrar. Uma empresa pequenininha que está começando agora, ela é muito mais fácil de falir do que uma empresa gigante. Então, e o risco está relacionado a isso. Se uma empresa pequenininha se torna gigante, eu já vou exigir menos dela. Por quê? Porque ela está me dando mais certeza sobre o meu valor, sobre aquilo que eu vou receber. Se ela me dá mais certeza, eu vou aliviar as coisas para ela. Eu vou exigir menos dela. E se eu exijo menos dela, né, o valor dela vai aumentar, né? Eu vou poder pagar mais por ela, certo? O que ela vai gerar agora vai sofrer um desconto menor, porque eu estou exigindo menos, certo?
Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí o que é custo de capital, o que é custo de capital próprio, custo de capital dos acionistas, que é o retorno exigido pelos acionistas. Quem são os acionistas? Nós somos acionistas minoritários das nossas empresas. Então, nós exigimos um determinado valor por aquele capital que nós investimos naquela empresa. Se eu invisto no Tesouro Selic, eu também tenho um custo sobre aquele capital investido, né? Eu exijo ganhar pelo menos mais do que a inflação, né? Quando retirado todo o custo, né? Então, quando nós investimos no Tesouro Selic também, nós temos que fazer essa comparação, né? Entre o que eu vou ter de retorno e o que eu vou ter de custo de capital. Quanto eu vou exigir, né? Se eu tenho uma taxa de 12% naquela taxa Selic, né, e a inflação está sendo 2%, então o meu custo sobre aquele dinheiro, que provavelmente vai ser só inflação, imposto de renda, vai ser, eu estou retornando a mais do que o custo que eu tenho. Isso aí é geração de valor. Uma empresa, ela deve gerar mais, né? Ela deve ter um retorno maior do que o custo sobre aquele capital investido. Isso aí é geração de valor. Agora, se uma empresa ela retorna menos do que o custo daquele dinheiro que ela tem para gerar, né, mais dinheiro, então ela está destruindo valor, né? Ela está destruindo valor com o tempo. Busque então empresas que elas têm um retorno maior do que o custo daquele capital investido, do que o retorno exigido por aquele investimento, porque custo de capital é a mesma coisa de retorno exigido. Então, uma empresa deve retornar mais ainda do que o retorno que eu exijo dela. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Agora vocês vão pensar de uma maneira diferente nos seus investimentos. Eu só vou investir quando aquele retorno que a empresa vai me dar, aqueles fluxos de caixa futuros que ela vai gerar ainda, eles valem mais do que aquele dinheiro que eu tenho hoje em mãos. Isso é investimento. Investir é abrir mão daquele dinheiro hoje, porque eu sei que lá na frente eu vou ter muito mais. Porque lá na frente o valor vai ser muito maior. Isso é investimento. Você só investe buscando isso. Então reveja aí se você está realmente investindo, né? Tá com investimentos que funcionam dessa maneira, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e pensem agora somente no valor, naquilo que você recebe, não no que você paga. Se você investe numa ação e você só está olhando aquele preço, você não sabe nem quanto é que ela vale, então provavelmente você está errado. Dessa maneira você não vai ter alta rentabilidade com investimento em ações no longo prazo. Para ter esse retorno no longo prazo, para você ter alto retorno no longo prazo com investimento em ações, você tem que pensar em valor, você tem que saber valuation, não tem outro caminho, tá certo? Então, muito obrigado, pessoal, se você assistiu esse vídeo até o fim. Eu espero a sua curtida, espero que você compartilhe o meu canal, segue o canal, é muito importante para mim, tá bom? Até a próxima!